no início dos anos 90, logo após a promulgação da Constituição Federal de 88, surgiram no país várias organizações não governamentais numa conexão com o que acontecia em outras partes do mundo. Foi dessa época a criação do CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, que tinha como principal foco o combate ao racismo. O escopo se ampliou, os parceiros também. A educação cresceu em importância, os movimentos sindicais e as empresas se juntaram para implementar práticas igualitárias no ambiente de trabalho. E os advogados do CERT foram buscar os casos mais emblemáticos de racismo no país para transformá-los em paradigmas. Hoje o CERT está empenhado na aplicação real da Lei 10.639/03. Ela trata do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, ressaltando a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. O CERT já está na 7ª edição do Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero, que mapeia e valoriza experiências pedagógicas e práticas de gestão escolar voltadas para a promoção da igualdade étnico-racial. A ideia desse prêmio é mapear e catalogar e valorizar essas experiências para que elas sirvam de parâmetros, porque isso, na verdade, é um dever do Estado. A sociedade civil pode apontar caminhos que estão acontecendo em sala de aula, de baixo para cima, para que o Ministério da Educação, secretarias de educação como um todo possam ver que há possibilidade de implementação desta lei e também de tantos outros princípios e leis sobre educação que, infelizmente, a gente ainda não vê no país com uma aplicação com a qualidade que é necessária. O CERT tem um programa de advocacia estratégica que identifica, em casos emblemáticos, os que têm potencial de transformação do conhecimento e da prática jurídica no país. Um deles foi o caso do dentista Flávio Santana, que voltava do aeroporto, foi parado pela polícia que procurava um suspeito de roubo e acabou assassinado pelos policiais. Os advogados provaram que ele não era o autor do roubo. Os policiais foram condenados e houve o reconhecimento do elemento racial como indutor da conduta dos policiais. O vetor racial também incide na forma como a polícia age. E foi um paradigma que depois a Secretaria Nacional de Segurança Pública adotou para as formações, para o PRONASSE, para programas de formação que depois ela veio a ter. Quer dizer, então é um caso que serviu como paradigma, esse no campo criminal. No campo do consumo, o CERT conseguiu a condenação do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, por ter barrado um músico negro cubano que havia sido convidado para fazer um show numa livraria do local. Isso foi importante para colocar em pauta esse tema de que, para além da condenação da pessoa física, a instituição deve responder também. E nós conseguimos manter a condenação do shopping também em segunda instância, já não há mais recurso, portanto se manteve a condenação do shopping. Isso é emblemático porque mostra em casos futuros que as pessoas podem seguir nessa tese que ela deve ser aplicada pelo Poder Judiciário. No campo educacional houve avanços, diz o advogado. Mas agora o que se espera é a absorção desses jovens negros recém-formados no mercado de trabalho, não só em funções subalternas nas quais a sociedade se acostumou a ver o negro. Prestando assessoria para municípios, estados e governo federal, o CERT consegue detectar de que maneira as políticas públicas estão chegando à população, por exemplo. Há um tabu que vem sendo combatido, mas que ainda existe, pelo qual as pessoas ainda preferem silenciar. Mas o que a gente defende em termos de uma mudança é que a partir, principalmente, da educação, a gente possa ter um outro modelo de discussão desse tema, de aprendizado, e aí há que se ter uma bibliografia, há que se ter educadores preparados, um outro modelo de escola, e por isso que isso é tão importante para nós. Passa por aquilo que a gente vê como início de uma solução para lidar com esse tema no país. O governo realmente ajuda os órgãos que estão do lado dos negros? O governo deixa muito a desejar. Não só ele ajuda pouco, como ele, enquanto gestor da coisa pública e dos espaços da sociabilidade, ao invés de combater o racismo, na sua prática, ele até fomenta. Um outro campo que pode servir de exemplo é o campo da segurança pública, que é um advento dirigido
pelo governo e pelo Estado, e que ao invés de combater o racismo como uma violência social, ela promove a violência racial, especialmente a partir da violência policial, que vitima a juventude negra numa proporção de 4 para cada 1 e que demonstra números aí de guerra, quando a gente percebe o número de mortos pela polícia e numa estratificação racial a gente percebe que existe um genocídio da juventude negra no Brasil. O racismo aqui no Brasil e fora do país, se há alguma diferença, se essa forma de racismo é praticada de uma forma diferente aqui e na Europa, na América do Norte, em outros lugares? Bom, existem formas diferentes de racismo e principalmente de tratar o racismo pelo mundo afora. Normalmente se faz a comparação de Brasil com Estados Unidos. Uma característica muito forte do racismo brasileiro é ele, por um lado, ser reconhecido como algo presente na sociedade, nas relações sociais e por parte das instituições, e ao mesmo tempo ser negado no convívio social, ser negado do ponto de vista mais individual. Isso é um problema. Como é possível um país em que há racismo sem que as pessoas reconheçam isso em si e nas instituições? Essa talvez seja uma característica forte do racismo brasileiro. Qual a diferença entre racismo e injúria racial? Desde que o racismo se tornou crime inafiançável, na Constituição de 88, há uma dificuldade em caracterizar o crime, porque racismo é crime. Já a injúria racial é tido como algo mais leve. Normalmente as delegacias, os boletins de ocorrência, pouco se referenciam às ofensas raciais como crime de racismo. A injúria seria então vista como algo mais tênue, quando na verdade não é. No próximo bloco, o racismo nos campos de futebol vira uma rotina, mas começa a escapar da máxima que diz que o que acontece dentro do campo deve ficar por ali mesmo. Não perca! O silêncio não é solução para as nossas dores. Nós precisamos gritar, denunciar, e o Aranha é um grande exemplo do que deve ser feito.